Olá, senador, boa tarde. A Comissão de Constituição e Justiça pode votar nesta quarta-feira a PEC das prerrogativas parlamentares, conhecida como PEC da blindagem. Como é que o senhor avalia toda essa discussão? Olha, essa PEC ela é inoportuna, é indefensável, da maneira como está, é um tapa na cara da sociedade brasileira. Desde o primeiro momento que eu vi o texto, eu fui à tribuna do Senado e falei isso. O Partido Novo tentou, mesmo votando contra, diminuir o impacto negativo que foi trazendo o voto transparente para a abertura de processo na Casa Legislativa, mas eles fizeram uma manobra no dia seguinte, não esperou nem 24 horas e colocaram de novo voto secreto. Então, não tem cabimento você ampliar o foro privilegiado, que é algo que deveria estar sendo votado, era o fim do foro, né? Inclusive o Senado já fez isso há 7 anos atrás. E em vez de fazer isso, a Câmara vem com uma PEC como essa, que vai blindar até presidente de partido. Aí tá de brincadeira, né? Então tá tudo errado, né? A gente precisa reforçar, sim, as prerrogativas de verdade no aspecto da imunidade parlamentar. Porque hoje em dia, uma fala de um parlamentar na tribuna tem a Polícia Federal indiciando por crime de opinião que não existe no Brasil. Isso precisa ser consertado. Mas sabe qual é a diferença do remédio para o veneno? É a dose. Eu sempre aprendi isso desde pequeno. E a dose que eles colocaram aí, o centrão, as digitais, colocando o foro para presidente de partido e botando o voto secreto, não tem como a gente votar. Eu voto contra essa PEC do jeito que está, a não ser que façam modificações muito fortes no texto para que fique em atenção ao que o Brasil precisa, que é exatamente a transparência e que os parlamentares tenham realmente a possibilidade de falar, de se posicionar, de ser a voz da sociedade sem ser chantageado pelo Supremo Tribunal Federal, que é isso que está acontecendo, mas o remédio é raro na mão, né? A dose virou veneno. Como é que o senhor avalia também, senador, a CPMI do INSS essa semana, que também toda essa repercussão que teve aí sobre a PEC das prerrogativas? Olha, a CPMI, daqui a pouco a gente está ouvindo um sócio do chamado careca do INSS, que é o Antônio Camilo, que até agora o Senado se esconde, né? Infelizmente, o presidente Davi Alcolumbre adotou o segredismo aqui dentro da Casa Revisora da República, e a gente está tendo aí uma impossibilidade de mergulhar a fundo. Por exemplo, onde é que esse careca entrou aqui dentro do Senado? Com quem que ele falou? Que assunto ele falou? Então a gente vê matérias que na imprensa mostram relações fortes de gabinetes de senadores, né, de assessores de senadores, do PDT, relacionando com esse careca do INSS. E a população precisa saber a verdade. E nós vamos aqui combater o bom combate para que todo lesado, porque você tirar de viúva, você tirar de criança de BPC, né? Porque isso envolve as pessoas mais frágeis da sociedade, idosos, né? Que contribuíram a vida inteira para, no momento chave como esse, ter a dignidade para comprar remédio. Você tirar dessas pessoas é algo que Deus não abençoa. E nós temos o dever, enquanto mandatários aqui, de investigar a fundo. Parabéns ao presidente da CPMI, Carlos Viana, ao deputado Alfredo Gaspar, que é o relator, que tem feito um trabalho com muita coragem, né? E você vê até a Polícia Federal se movimentando, já prendendo pessoas por causa da CPMI. Mas a gente hoje vai ter outra prova grande, apesar do STF começar a se movimentar, não precisar vir alguns depoentes, poderem ficar calados, como foi patético o que aconteceu com o advogado Nelson Williams aqui, né, na semana passada, né, não falando, não se comprometendo a falar a verdade, um advogado que diz querer ser exemplo para jovem. Então, acho que ruiu, né, o castelo de areia dessa turma. Foi realmente uma exposição que traz o tamanho do problema que foi. Talvez é muito maior do que Mensalão, do que Petrolão, esse escândalo de milhões de aposentados roubados, de pensionistas, de crianças, de viúvas, né?
e bilhões de reais do dinheiro dos brasileiros surrupiados. Então, que a gente possa averiguar isso, nós vamos trabalhar no limite das nossas forças, estamos trabalhando nesse sentido. E aqui, durante a semana no Senado, o que o senhor considera de importante de ser discutido e debatido? Olha, teve uma missão, que não foi uma missão oficial, senador Magno Malta, senadora Damares Alves, depois o senador Flávio Bolsonaro, que ia para um outro encontro de direita conservador na Itália, mas acabou se juntando também a nós e foi muito importante a presença dele lá em Roma, numa visita a Carla Zambelli, né? Nós fizemos, vamos construir um relatório do que a gente ouviu e viu. É muito triste essa situação, né? Uma clássica perseguida política, né? É a palavra dela contra um hacker, né? Que criminoso realmente, inclusive com indicações aí de crimes de pedofilia também, né? E você vê a deputada mais votada da história do Brasil, né? Assim, ser totalmente caçada, né? De uma forma implacável pelos poderosos de plantão, porque ela é de direita, porque ela é conservadora, a gente sabe disso, está muito claro. E um crime entre aspas, que nem na Itália existe, né? Não está previsto em questão de extradição. O Brasil, o governo do PT, gastando dinheiro com escritórios de advocacia, milhares de reais, como se a gente tivesse aqui bem de dinheiro, o Brasil, tivesse sem problema nenhum, gastando com escritório na Itália para extraditar a Carla Zambelli, né? Para trazer para as prisões daqui, né? Porque o que a gente sabe que isso não tem como não se tornar uma tortura, né? O que é que vão fazer com ela aqui, né, no Brasil? Então, que ela possa responder em liberdade na Itália. Esses foram os contatos que a gente também teve, de alguma forma, lá na Itália, porque o Cesare Battisti, aí sim, um terrorista, o Brasil entregou para a Itália, mesmo com o PT segurando de todas as formas, matou gente. E o governo do Brasil entregou, depois que saiu o Lula, saiu Dilma, né? Inclusive o Barroso foi o advogado dele nesse processo para manter ele no Brasil, defendendo o Cesare Battisti. E agora é a hora da Itália retribuir, né? Uma perseguida política, né? Que ela possa ficar em liberdade, aguardando o julgamento dela lá na Itália. Isso sim, a gente espera de um povo que ama o Brasil, que tem uma relação histórica com o Brasil. Inclusive o Brasil foi fundamental, junto com a Itália, na libertação, né, que a gente teve aí. A própria FEB, na época da Guerra Mundial, foi fundamental, né, os nossos pracinhas, né, uma história bonita na Itália, Monte Castelo, né, e a gente fica muito feliz com a amizade desse povo, que a gente possa traduzir isso em ação política pela paz, pela liberdade de expressão e pela justiça, sobretudo. Excelente, obrigado pela entrevista.